Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um episódio de Papo Sacro Cast. Hoje eu tenho a grande honra e satisfação de ter aqui ao meu lado o professor Carlos Nogueira. Professor, pode se apresentar, por favor? Bom, sou professor, né? Tenho vários cursos, né, online, muitos pagos, muitos gratuitos. Sou autor de 6 ou 7 livros já lançados, vou lançar mais uns 5, 6, 7, não sei bem, depende do que Deus tenha reservado para mim. Sou católico, obviamente, e tomista, tá? De estrita observância, digamos assim. Perfeito. Hoje o tema será sobre o tomismo e o problema do mal. O problema do mal, eu diria que é um dos argumentos mais usados contra a crença em Deus. É usado muito por ateus desde a filosofia clássica. E eu acho que existiria muitos poucos conteúdos em lives, em vídeos no YouTube, tratando sobre isso, principalmente sobre a ótica tomista. Então, podemos começar com as perguntas, professor? Mas não. A primeira pergunta seria: o que é Teodiceia? Teodiceia é um nome impróprio usado por muitos tomistas, muitos, impropriamente. Na verdade, ele é originalmente de Leibniz, protestante, que com a sua Teodiceia queria provar que Deus fez o melhor dos mundos possível. Tá? Ora, Santo Tomás já havia negado isto. Né? Deus poderia ter feito um mundo melhor do que aquele que ele fez. E, no entanto, qualquer mundo que ele tivesse feito seria conveniente, perfeitamente conveniente. Né? Com isso, ele respondia antecipadamente à Teodiceia de Leibniz, né? Que, aliás, dentre os protestantes e dentre os filósofos modernos, era, apesar de tudo, de mil problemas, o mais respeitoso de Santo Tomás, mas discrepava dele, obviamente, em questões chave. Bom, mas volto. O problema é que o tomismo, já quase imediatamente após a morte de Santo Tomás, o tomismo nunca foi tomista. Né? A assimilação do termo teodiceia, né, é, no mínimo, uma imprudência, tá certo? Porque claramente está vinculada a seu autor, que é Leibniz. Então, suponho que na conversa que teremos aqui, várias vezes serei forçado a mostrar as deficiências do tomismo. Né? Meu próximo livro, No Fragor da Batalha, tem um opúsculo intitulado As Grandezas e Misérias do Tomismo, onde eu faço um balanço geral do tomismo, e neste mesmo livro há um opúsculo meu de 100 páginas sobre o tomismo, sobre a metafísica tomista do cardeal Caetano, muito problemática. E o cardeal Caetano é reputado o comentador de Santo Tomás por excelência. Se ele o por excelência, por antonomasia, imagine-se os demais. Imagine nós, meros mortais estudiosos apenas de São Tomás e seus comentadores. Professor, o tomismo bebeu um pouco da solução agostiniana para o problema do mal? Totalmente. Santo Agostinho foi o primeiro a mostrar que o mal não é algo. Né? O mal é uma ausência de algo em um bem. Por exemplo, a cegueira é uma ausência de visão no homem, que é um bem. Né? Então, para entender isto, pense-se no bem como uma parede e no mal como uma janela dessa parede. Se eu estendesse essa janela em suas dimensões
até todas as dimensões da parede, resultaria que desapareceria o mal e também o bem, porque o mal sempre se dá no bem. Ou melhor, não é que ele se dê, ele é uma ausência de bem num bem. Tá? Não é possível que o mal se dê num mal, né? Sempre se dá num bem. É algo meio E parasitório, já né? posso antecipar que todos os males hão de dar-se nos entes. Entes são os entes criados. Ora, todo ente, enquanto é ente, é bom. Logo, todos os males se dão em bens, nesses bens que são os entes. Perfeito. Uma pergunta que mandaram e colocaram assim, logo após essa pergunta de Santo Agostinho, enfim, em que consiste a razão formal do mal moral? Seria que ele é uma ausência do bem? O mal moral é uma ausência de bem. É a ausência da devida virtude, é a Uhum. ausência da devida ordenação a Deus. Mas sempre o mal moral se dá num bem, ou seja, num ente, num homem ou num anjo. O mal moral só pode dar-se em entes dotados de intelecto e de razão. E os únicos entes, além de Deus, dotados de intelecto e de razão, são os anjos e os homens. E os anjos e os homens, incluindo os demônios, incluindo os réprobos ou condenados ao inferno, são bens em si, enquanto são entes. Tá? O próprio demônio, repito, é um bem enquanto é ente. Perfeito. O senhor obviamente conhece os neoclássicos, Alvin Plantinga, William Craig, eles beberam muito da definição de Deus de Anselmo, a ideia de que Deus seria o maior ser concebível. E Uhum. eles usam muito disso para falar que Deus não pode ser bom porque o maior ser concebível seria bom. Seguindo essa linha, muitos ateus, Stephen Lau, ele argumenta que seria problemático dizer que o maior ser concebível seria bom e etc., que poderia ser o maior ser concebível seria plenamente mal. Eu acho que a solução neoclássica, ou personalista, não consegue demonstrar que Deus é sumo bem. Na filosofia, na teologia clássica, como é que se poderia demonstrar que Deus é o sumo bem e não mal por natureza, professor? Eu já disse que todo ente é um bem, tá certo? O próprio fato de ser ou de existir é um bem, tá certo? É um bem em si. Ora, em Deus não há distinção entre essência e ser, entre supósito e ser. Tudo em Deus é ser. Logo, Deus é o ente por excelência ou por antonomasia. Mas o ente se converte com o bem. E, em Deus, o ente se converte perfeitamente com o bem. Tá? Porque ele é o próprio ser subsistente por si mesmo. O próprio ser ou é bom ou não é ser. Tá? É óbvio que o ente supremo há de ser o bem sumo. Só assim se explica a escala gradativa dos entes quanto à bondade. Como diz a quarta via de Santo Tomás para provar a existência de Deus, nós vemos ao nosso redor que há gradações de ser, de bondade, de beleza, de nobreza. Ora, toda gradação tem de terminar em um máximo. E esse máximo, do qual participa a bondade de todos os outros, é o que chamamos Deus. Amém. Professor, muitas visões soterológicas, principalmente protestantes como calvinistas, Uhum. afirmam que, seguindo uma certa linha, Deus seria o autor do pecado. Uma delas seria um calvinismo, uma das vertentes do calvinismo. A solução para isso seria o que o senhor acabou de falar, que Deus, sendo sumo bem, não poderia fazer isso? Exato. Ou seja, se Deus pudesse pecar, não seria o ente perfeito. Se Sim. não é o ente perfeito, não é Deus. Com isso já se explica por que os entes imperfeitos, que são as criaturas, podem pecar.
Perfeito. Porque não são deuses. É cirúrgico, né, professor? Como a tradição clássica, a filosofia tomista é muito completa. Uma coisa já, a própria definição de Deus já abarca possíveis problemas que as tradições que se perderam, digamos assim, não consegue solucionar, tem que sempre ficar dando cambalhotas para tentar achar um problema, termina caindo na ideia de que Deus é o autor do mal. Isso é um verdadeiro absurdo. Deus permite o mal por um bem infinitamente superior. Sim. Ele não pratica o mal em vista de um bem, tá certo? Ele permite um mal em ordem a um bem muito superior. Sim. Nós é que, às vezes, praticamos um mal em busca de um bem. Por exemplo, nós, quando a mão está gangrenada, nós a cortamos. Isto é um mal menor. Ou seja, perder uma mão para salvar o resto do corpo. Numa eleição para presidente, nós podemos votar num mal menor, tá certo? Isso é ativo. O Deus não age, Deus permite os males, tá certo? Só ele é capaz disso. Só ele é capaz disso. Nós conseguimos, em algum grau, por exemplo, se somos pais, temos um filho, né? E esse filho apresenta problemas de comportamento, etc. Né? Às vezes convém permitir que ele tenha um desvio de comportamento menor, tá? Para poder reprimir o desvio de comportamento maior. É algo análogo. Mas Deus só faz isso, tá certo? Deus nunca induz o mal. Na oração do Pai Nosso, em latim, está e não nos inducas em tentazione, né? Não nos induzas em tentação, Deus. Mas não é que ele induza em tentação. O sentido dessa oração é que não nos permita cair em tentação, tá certo? Porque ele mesmo não induz em tentação. Como o próprio Santiago fala, né? Impossível a Deus tentar alguém. Vai contra a sua natureza em tentar alguém. É impossível. Porque tentar alguém, no mau sentido, é um mal, tá certo? Se é um mal, Deus seria capaz de mal, e não o é. E Tá não certo? seria a do todo. A coisa é tão importante, essa noção, que Aristóteles, gênio, mas sem a revelação, sem a fé, obviamente, chegava a dizer que Deus não se ocupava de certas coisas, porque eram demasiado ignóbeis para ele. Não é no sentido em que muitos interpretam hoje. Né? Hoje dizem que Aristóteles dizia que o Deus não se ocuparia dos homens, o que é falso. Basta ler a última página da sua Ética Nicômaco, onde ele diz que os poetas mentem muito ao dizer que Deus é invejoso da sabedoria dos homens. Ao contrário, eles parecem preferir aqueles que o imitam, tá certo? Então, é óbvio que ele se ocupa dos homens, segundo Aristóteles mesmo. Coincidentemente, eu estava lendo, está até o livro Metafísica Clássica e Medieval, acho que é Clássica e Medieval, da editora Paulus. Uhum. E ele, na ação de fala de Aristóteles, fala que, como o autor escrevendo, como Deus é o ser que pensa sobre si mesmo, ele não se ocupa com a criação. A criação é só a criação se atrai a ele por causa da beleza, por causa da transcendência dele, a criação vai até ele. Eles estão pegando aí a prova que Aristóteles dá na Metafísica, no livro da Metafísica, da causa final como causa causaram, né? Que move sem se mover. Mas não é verdade que ele se limita a isso. Aristóteles, como era de esperar, para alguém não iluminado pela fé e padecente ele mesmo das sequelas do pecado original, quem lê, desculpe-me, não fui muito claro, mas agora me farei claro. Quem lê a Metafísica sabe que Aristóteles fica dando voltas em torno da montanha da metafísica, né? Até achar um ponto seguro a partir do qual pudesse galgar até o
o pico, até o cume, né? Ele o faz, mas chegando mais alto, é como que lhe faltou ar, tá certo? E ele desce correndo. Por isso ele não alcançou as alturas da metafísica de Santo Tomás. Mas, aliás, as alturas da metafísica de Santo Tomás estavam em virtude, virtualmente, nos princípios de Aristóteles. O problema é que ele, a falta da fé, que ajuda muito o intelecto, ele não conseguiu, tá certo? Tirar todas as conclusões necessárias de seus próprios princípios. Mas não há nenhuma contradição essencial entre o sistema de Aristóteles e o de Santo Tomás de Aquino, certo? A única coisa é que Santo Tomás, repito, levará as últimas consequências das premissas de Aristóteles e juntará a elas a doutrina neoplatônica da participação, tá certo? Mais uma doutrina corrigida. Veja, ele não corrige Aristóteles, ele leva as últimas consequências de Aristóteles. Quanto ao platonismo, ou antes do neoplatonismo, ele sim corrige para poder assimilar, corrige essa noção do cerebrismo neoplatônico, para poder assimilá-lo ao edifício aristotélico. Etienne Julson, o historiador tomista, cuja metafísica é uma lástima, ele é bom historiador, mas paro por aí. Diz que o tomismo é um platonismo. Ele diz, aliás, também o diz alguém muito melhor que Gilson, que é Cornélio Fabro, muito melhor, também o diz que o tomismo é um platonismo especificado de aristotelismo. Devemos inverter a equação e dizer que é um tomismo, que é um aristotelismo especificado de platonismo e elevado à enésima potência, tá certo? Porque a síntese tomista é muito superior à soma de suas partes, mas muito. Incalculavelmente superior. É verdade. Eu acho que o maior absurdo que eu já escutei, professor, foi no ensino médio. Meu professor de filosofia, ele afirmou que Aristóteles era ateu, em sala de aula. Eu, Deus do professor, céu. mas não faz sentido a ideia do motor imóvel, a ideia Ele de que... não só não era ateu, senão que era monoteísta. E eu, caraca, como é que um professor tá falando isso na sala de aula? Eu, com o meu pouco estudo, eu com o básico do básico, lendo livro básicozinho assim, não, professor, eu acho humildemente que não, professor. Aí, nem também me inquietei muito, eu só deixei seguir, porque Não vale a pena eu quero passar de ano, né? Boca, né? Não vale a pena para um jovem ficar batendo boca. Mas, realmente, o estado da nossa educação é catastrófico. Eu recentemente li Ética Nicômaco e aprendi muito a questão de saber se calar. E aprendi isso também muito com o senhor falou que veio a se desenvolver mais em escrita depois depois não no meio da vida adulta, e é isso que eu busco. Eu busco apenas fazer a minha, aprender com os grandes, ficar calado estudando, para que, se Deus o queira no futuro, fazer alguma coisa e contribuir, se não, só ajudar contribuindo com os outros, como o senhor aqui. E é isso, é perfeitamente isso. Aqui a próxima pergunta, aqui. Muito bem. Aqui. Ainda que Deus não seja o autor do mal moral, ele permite que esse mal venha a existir sem a sua permissão? O mal moral poderia não acontecer? Por que Deus permite que se faça o mal moral? Porque ele quis dar ao homem algo que ele... Veja, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a imagem, né? O homem é a imagem de Deus. Ora, para ser imagem de Deus, ele tem de ter intelecto, vontade e livre-arbítrio. Tá certo? O livre-arbítrio não é senão a vontade. O livre-arbítrio está para a vontade, assim como a razão está para o intelecto. Bem, ele quis fazer, então, homens que, mediante seu livre-arbítrio, merecessem o prêmio final e maior,
que é fazer-se como Deus. Depois eu explico isso. Tá? Atenção, não se trata de nenhum panteísmo ou coisa que tal. Bem, se não houvesse mérito, não se atingiria o prêmio. Tá certo? Se ele fizesse só, como se diz em latim, de potência absoluta, ele poderia ter feito um monte de bonequinhos ali, tá certo? Mas não, ele quis fazer o homem à sua imagem e dar-lhe o prêmio merecido, tá certo? Por mérito. Há um dos pontos mais complexos da doutrina tomista é a conjugação da predestinação com o necessário mérito, né? A ponto de São Pedro dizer em sua epístola, né? Façam boas obras para que se cumpra a predestinação. À primeira vista, parece uma frase sem sentido, tá certo? Porque se é predestinação, para que ter mérito? Mas as duas coisas são verdadeiras, o que acho difícil poder tratar aqui, mas trato em vários lugares, né? Eu tenho um livro, um opúsculo de 80 páginas só sobre a predestinação, no livro do Papa Herético, tá certo? E ainda vou tratar em outro da conjugação da predestinação com o mérito necessário. As duas coisas são verdadeiras, por ângulos distintos, obviamente. Perfeito. Professor, essa aqui é uma dúvida pessoal. O senhor me escuta? Sim. Há um tempo atrás eu estava pensando na questão do problema do mal e a visão tomista, conversando com alguns amigos meus, alguém contra a ideia de, uma pessoa muito querida para mim, mas alguém que contra a ideia de teodiceia, disse que não ajuda em nada a ideia de lidar com o problema do mal. Ele falou que a ideia de que muitos dos problemas do mal seriam consequencialismo. Eu vou ler aqui a pergunta. A teoria ética consequencialista é uma abordagem na filosofia moral que avalia a moralidade das ações com base em suas consequências. Segundo essa teoria, uma ação é moralmente correta se produzir consequências positivas e indesejáveis, se produzir consequências negativas. Será que afirmar que Deus permite o mal visando um bem não nos conduziria a um consequencialismo filosófico? Não. Sim, talvez sim, mas em outro sentido. Uhum. Qual é a consequência de Deus, que Deus espera, que Deus produz, ao permitir o mal? Um bem. Por exemplo, é um mal terrível o martírio, tá certo? O martírio é um mal terrível. E, no entanto, desse mal terrível que ele permite, a consequência é que ele terá santos, tá certo? Ele terá beatos. Ele terá beato no sentido de bem-aventurados, tá certo? Sim. Já que o martírio é a maior das santidades, né? Ele não é a que é a maior das santidades, mas é em ato o que há de mais santo é o martírio, né? Atenção, não confundir martírio com tormento ou suplício. Santo Agostinho dizia muito corretamente: o que faz o martírio é a causa, tá certo? Se você morre por uma causa errada, você não é mártir, né? Muito bem. Então, sim, de certo modo, pode dizer-se que é a consequência. Mas a consequência é um bem e não um mal. Então, veja, mas ele, atenção, não pratica o mal. Nós praticamos, às vezes, um mal menor para induzir um bem. Repito, a amputação de uma mão gangrenada, o voto num candidato menos mal que outro, coisas que tais, tá certo? Ou seja, nós sim, Deus não, tá certo? Deus não promove nenhum mal, nem um mal menor. Está aí, aliás, a conjugação da previsão certeira, infalível, que Deus tem quanto às consequências, com ele não coibir as coisas contingentes. Ele deixa as coisas contingentes acontecer, contingentemente. Tá certo? Por exemplo, na predestinação, disse no Tratado da Predestinação que o predestinado é aquele que
que é como uma flecha, que, ainda que se desvie do alvo, acabará por atingir o alvo, certo? Muito bem? Mas ele, contingentemente, ele deixa que a coisa... Mas, de uma forma que nós não podemos entender perfeitamente, ele é o único que consegue, sem interferir na contingência das coisas, alcançar, consequentemente, o resultado que ele espera. Perfeito. Eu acho que é uma coisa que cabe a Deus, né? Porque, como o senhor falou sobre se fazer males menores na condição humana, como votar num candidato menos pior, Uhum. seria, por exemplo, um argumento que alguém que acusa esse consequencialismo como imoral da parte de Deus seria que, tipo assim, eu vou fazer um mal a alguém, porque assim Deus vai fazer superabundar um bem na vida dessa pessoa. Só que eu não tenho condições para fazer isso. Eu não Não, posso não. fazer isso. Não, mas Deus não faz o mal. Essa é a diferença. Exatamente. Ele permite. Ele não... Veja, ele não criou um mundo de autômatos. As coisas no mundo funcionam por si mesmas, tá certo? Mas ele, no seu modo providente, na sua providência, ele consegue fazer com que essas contingências acabem redundando naquilo que ele quer, tá certo? Isso nenhum homem pode fazer. Nenhum homem pode fazer, tá certo? Com a perfeição com que ele faz. Tudo quanto nós tentarmos fazer assim pode falhar. Em Deus não falha. Eu disse, eu posso permitir que um filho meu tenha um comportamento menos mal que o outro para poder reprimir o pior. Mas eu posso falhar nisso. Tá certo? Deus não pode. Deus não pode. Deus não falha. Então, como é isso? Não sejamos apressados, esperemos o dia do juízo, que vamos saber direitinho de tudo isso, né? Vamos ter tempo para conversar com ele. Mas isso é um fato. Isso é um fato. Tá? Ele nem tira a contingência das coisas, que não são marionetes de Deus, tá? Funcionam. Eu funciono, você funciona, o cão funciona, a flor funciona, nascem pessoas deformadas por causa de problemas da natureza, a flor murcha, etc, etc. Ou seja, tudo isso é contingente, tá certo? Mas Sim. ele consegue extrair do conjunto dessas contingências a consequência que ele quer. Isso é o que se chama divina providência. Perfeito. Tá? Às vezes, ele intervém. Às vezes, ele intervém, tá? Para conduzir a coisa melhor. Mais ou menos uma das coisas que em que as pessoas se enredam. Os padres da igreja sempre disseram que os anjos governavam a natureza. Tá? E isso foi repetido até por Santo Tomás e tal, no sentido de intervenção direta. Sem a intervenção dos anjos, a natureza não funcionaria. Hoje é preciso corrigir isso. Os anjos, a natureza tem seus modos próprios e intrínsecos de agir, tá certo? De obrar. E os anjos são como vigilantes. Se Deus quer que uma falha, por exemplo, no movimento dos astros, não aconteça porque não convém, tá? A consequência que ele quer tirar disso, então os anjos intervêm para que isso seja impedido. Mas, no curso normal da natureza, ela tem suas leis e ações e obras intrínsecas, tá certo? Que não dependem diretamente dos anjos. Com isso, você salva algo que é de fé, porque foi unânime entre os padres, e assimila os dados da ciência moderna desde o século XVI. Perfeito. Muito, muito boa essa síntese. Muito boa. Professor, vamos caminhando para as perguntas finais, ainda temos 3, dá para render ainda uma coisinha aqui. Uhum. Vamos lá, a 7ª. Deus poderia criar um mundo livre de mal? São Tomás fala algo sobre isso? Só contextualizar essa pergunta. Não, exatamente não. Porque, Não? veja, o mundo não foi feito pelo mundo. O mundo foi feito pelo homem, para o homem. Eu, uma vez, estava dando um curso num lugar importante no Rio de Janeiro, que é o Centro Cultural Banco do Brasil. A plateia é cheia, desde católicos até ateus, físicos, não sei o quê.
era um curso sobre a ética dos pré-socráticos a São Tomás. Isso há muito tempo, década de 2000 ainda. Eu ainda era meio noviço nessa história. Bem, e a certa altura, né, eu disse que o mundo inteiro, como dizia Sócrates, foi feito para o homem, o universo inteiro. Aí um físico ateu pulou, né? Disse, mas como? O homem é um grão ínfimo de areia, um átomo. E eu disse exatamente, só que esse átomo foi feito para pensar e conhecer. Então, essa imensidão do universo, primeiro, mostra ao homem que só alguém infinito e perfeito poderia criar algo tão imenso. Tá certo? Isso antes de tudo. E depois leva o homem a conhecer astronomicamente, né, fisicamente, o universo. O homem é feito para pensar. Tá? Mas o universo inteiro foi feito para o homem pensar. Além de que, de um modo que não conhecemos exatamente, e julgo eu que jamais o conheceremos, a própria vida na Terra, de algum modo, depende desse conjunto imenso do universo. Tá certo? Como? Não sei. E creio que nunca saberemos. Só no juízo final. Mas, de algum modo, a vida na Terra depende disso tudo. Tá? Não sei como, mas depende. Né? E como o universo todo foi feito para o homem, e como ele quis que o homem merecesse o seu prêmio, ele quis isso, tá certo? Uhum. Ele não criou um teatro de marionetes. Ele deu ao homem a imagem dele próprio, de Deus, que inclui, repito, intelecto e razão, e vontade e livre-arbítrio. Entendi. Professor, no caso... O que é o livre-arbítrio? Atenção, só uma coisa. Fique à vontade. O livre-arbítrio é referente aos meios. Nós temos um apetite intelectual natural, chamado vontade, que quer necessariamente, todos os homens querem necessariamente a felicidade. Tá certo? Outra coisa é a identificação da felicidade com a verdadeira felicidade, que é Deus, mas é outra coisa. O livre-arbítrio nos é dado para escolher os meios para alcançar a felicidade, tá certo? Então, a vontade quer necessariamente a felicidade e o livre-arbítrio escolhe os meios adequados ou não adequados para alcançar a felicidade. Se trata já do conhecimento de Deus, vejam, um dos grandes enganos dos tomistas, dos teólogos católicos, né, é crer que, para que a pessoa identifique a felicidade com Deus e, portanto, pecar, é preciso conhecer a demonstração da existência de Deus, certo? Isso é falho, porque aos 7, 8 anos já temos plenas condições de identificar a felicidade como o sumo bem. Não Deus ainda, mas o sumo bem. E, exatamente porque temos essa capacidade, é que desde os 7 ou 8 anos pecamos e podemos ir para o inferno. Entendo. Faz sentido. A gente já tem um meio de entender a beatitude, a ideia de felicidade eterna, né? Não temos isso. Mas temos a capacidade de entender que devemos ordenar-nos ao sumo bem. Entendo. A ideia de certo e errado, né? O senhor quer dizer? Não, ao sumo bem. Sim, claro. E com isso vem a sindérese, que é o nosso hábito natural para apreender os primeiros princípios da razão prática, cuja artigo central, digamos assim, da lei natural é buscar o bem e afastar-se do mal. Tá certo? Uhum. Então, por tudo isso, podemos pecar a partir dos 7 anos e mortalmente. Mais que isso, é entre os 7 e os 8 anos que nós determinamos
às vezes, inexoravelmente, toda a nossa vida, tá certo? Para o bem ou para o mal. Daí a importância imensa da família cristã, da família católica e da graça que Deus dê às crianças. Amém. Amém. Isso é fundamental, tá certo? É o basilar. Porque pela ferida do pecado original, as crianças por si não conseguem se manter no sumo bem, tá certo? Elas vão pecar. Sim. Se estão com graça, elas não pecam, ou podem não pecar. Perfeito. Professor, ainda nessa pergunta sobre o poder o homem ser livre e mesmo assim não pecar. Num mundo possível, num eterno plano de Deus, se ele quisesse criar outro mundo, por exemplo, onde Adão e Eva não comeram do fruto, não pecaram ao Senhor, o ser humano seria, por exemplo, assim, se não tivesse tido a revelação especial, se baseando apenas na revelação geral, o ser humano seria, tipo, o ápice da filosofia, digamos assim, o ápice da filosofia da metafísica, nível de São Tomás, o nível de Aristóteles. Poderia existir um mundo assim e mesmo assim não existe o pecado? Olha só, veja bem. Nós não devemos fazer certas perguntas. Uhum. Por exemplo, Lázaro morreu, tá certo? Cristo o ressuscitou, mas ele não poderia fazer com que Lázaro não tivesse morrido. Ora, desde toda a eternidade, Deus sabia que Adão pecaria. E pecaria mesmo, por ele. Quer dizer, Eva pecaria e, por transmissão, pecaria Adão. Desde toda a eternidade. Então, desde toda a eternidade, já sabia que se iria encarnar, a sua segunda pessoa, iria encarnar-se para redimir o gênero humano. Ele sabia tudo isso, tá certo? Então, os teólogos jesuítas, incluindo alguns grandes mariólogos, né, dizem que Deus, os escotistas também, dizem que Deus iria encarnar-se mesmo que Adão e Eva não tivessem pecado. Ora, isso é especular, entendeu? Lázaro, se não tivesse tido aquela doença, não teria morrido, e assim vamos. Não, o que há é o que nós temos. Deus se encarnou porque Adão e Eva pecou. Só que Deus sabia disso desde toda a eternidade. Então, não façamos perguntas indevidas, tá certo? O que é, o que foi, foi. Tá certo? E esse é o realismo tomista, esse é o realismo aristotélico tomista. Não devemos fazer perguntas como seria se não sei o quê. Não adianta. Foi assim, tá certo? Como seria a igreja se não tivesse germinado, desde o século XIV, a heresia liberal quanto à política? Como seria a igreja desde o século XIV? Sabe-se lá, entendeu? Não se sabe, porque poderia ter havido outra heresia, e aí vamos ao infinito. E quem remonta ao infinito deste modo não conhece nada, tá certo? O que nós conhecemos é o histórico. Deus se encarnou para redimir o homem por causa do pecado de Adão, certo? Então, ele se encarnou por isso. E Santo Tomás é claro quanto a isso na Suma Teológica, em vários livros, embora alguns o neguem, é claríssimo. Então, pronto. Agora, pode dizer-se assim, e se Adão não tivesse pecado? Tá certo? E se Adão não tivesse pecado? Como seria o homem? Poderia haver pecadores que iriam para o inferno. Bastava que repetisse o pecado original. Tá certo? A diferença é que o pecado original de Adão passou a toda a humanidade. Se Adão não tivesse pecado e alguém pecasse, ele não passaria esse pecado a toda a humanidade. Tá certo? É a única coisa que nós podemos pensar. Mas é de supor que, caso Adão não tivesse pecado, que a maioria dos homens se salvaria. Hoje, como diz Santo Tomás, como dizem
todos os santos que eu conheço, todos, a larga maioria dos homens se condena. Perfeito. Se adequar ao real, ao agora, né, professor? Não se limitar, não ficar conjecturando possibilidades, é lidar com agora, o que temos, o real. Porque você sai do porto seguro da inteligência, da razão, né? Que é o dado, entendeu? Você não... Agora, quanto a Deus, o pior é pior ainda, né? Você pode especular, se Adão não tivesse pecado, não sei o quê, mas se Deus se teria encarnado ou não, esquece Deus daí. Deus se encarnou por causa do pecado original, para redimir o gênero humano, tá certo? Perfeito. E ponto. E ponto. São Tomás é muito claro quanto a isso. Né? Às vezes dá até certa vertigem ler São Tomás, porque são pancadas, né? Que ele dá, é de tão preciso, de tão... quem dizia isso era Santiago Ramírez, né? O tomista dizia, são como equações matemáticas, né? Pá, 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 entendeu? Ou seja, é isso e acabou. É de uma precisão impressionante, né? Às vezes você fica triste quando alguma coisa dele caducou, né? Como a cosmologia e tal. Você chega a ficar triste, porque ele é tão perfeito que... Ou quanto à Imaculada Conceição, você fica triste e tal. Mas isso também serve para mostrar, por isso Deus permite que ele também é errado, que nenhum doutor, nem nenhum santo é inerrante. Tá certo? Perfeito. Exatamente. Professor, o senhor falou sobre jesuítas, mas o senhor queria falar do escotismo. Vamos voltar para o jesuíta aqui com essa pergunta. Alguns autores jesuítas, inclusive o próprio Molina, sustentaram que a tese da pré-moção física, infalivelmente eficaz, patrocinada pelos dominicanos, levava necessariamente à conclusão de que Deus é o autor moral do mal, pois tornaria o pecado inevitável para as criaturas. Poderia nos explicar como o tomismo escapa dessas objeções, professor? Novamente, que tomismo? O de Santo Tomás ou dos tomistas? Sim. A coisa era tão grave nessa época mesmo, nos dominicanos do século XVI e XVII, era tão grave, que o principal adversário dos jesuítas quanto à predestinação, ou seja, Domingo Banhas, tá? Ele negava o eixo próprio do tomismo, que é a distinção real entre essência e ser. Ele simplesmente negava. É como se ele fosse um escotista a mais. Tá certo? Então, eu não gosto deste termo pré-moção física. Eu absolutamente não gosto disso. Novamente, Deus alcança seus fins sem impedir a contingência das coisas. Tá? Deus não fez Adão pecar, mas se valeu do pecado de Adão para dar-nos essa coisa incomensuravelmente maior, que é Cristo. Tá certo? Por isso, na liturgia romana, na liturgia tridentina, se canta ó Felix culpa, ó culpa feliz. Tá certo? Porque a culpa de Adão nos deu essa coisa máxima, que é Deus encarnado. Perfeito. Essa questão da queda dos auxílios são minúcias da questão de que Deus, pela sua providência, comanda tudo, mas o homem continua sendo livre. São minúcias, eu acho muito interessante essas disputas, mas teve um momento que eu já fiquei muito perturbado com isso, até que, não, Deus está no controle, eu sou livre, Deus controla tudo, e pronto, Olha o resto só, é mistério. uma coisa quanto a dominicanos versus jesuítas, né? Porque não era tomista versus jesuíta, era dominicanos versus jesuítas. Esta guerra entre eles foi de um sectarismo atroz, tá certo? Era luta de ordem contra ordem. Aí você poderia pensar, mas pelo menos os dominicanos eram tomistas. Mas eram tomistas falhos, entendeu? Eram tomistas muito falhos. Claro, há coisas boas entre eles, obviamente. O Cadel Caetano é um gênio, o Cadel Caetano é um gigante, o próprio Banhas tem contribuições, mas eles são falhos. Eles são falhos.
Quem se der ao trabalho de ler meu próximo livro, constatará isso, porque eu mostro como a metafísica de Caetano é caetanista, não é tomista. Tá certo? A de Baines, idem. Eles têm o grande mérito, porque uma coisa que é preciso entender é o seguinte: contra as aparências, nunca o tomismo foi majoritário na igreja e nas universidades. Nunca. Em nenhum momento. E isto apesar de que, durante 7 séculos, os papas os tenham recomendado Santo Tomás, tá certo? Mas nunca foi majoritário. Ele sempre esteve cercado, primeiro por escotistas e nominalistas, tá certo? E agostinianos. Depois, também pelos jesuítas. Tá? Sempre tiveram cercados. Tá? Ora, um país cercado, sitiado, que sabe que vai perder a batalha, o que ele faz? Ele dá um pedaço de seu território. Tá? Por exemplo, se a Ucrânia tivesse dado um pedaço do território para a Rússia, a guerra já teria acabado. Né? Tá certo? E o que os tomistas fizeram? Começaram por conceder na terminologia e acabaram por conceder na doutrina. Eu falei do Baines aqui, né? Tá certo? Então, o mérito desses tomistas é ter mantido no alto a bandeira do tomismo, o estandarte do tomismo. Né? Isso é um mérito, tá? Numa situação sempre adversa. Tá? Não esquecer que os jesuítas foram a tropa do papado, não? Tá certo? Mas atenção, quando se fala de jesuítas, não se pode, neste caso, não se pode falar da primeira geração de jesuítas. Santo Inácio era estritamente tomista. Apenas dizia aos seus jesuítas que, naquele momento, não deviam falar da doutrina da predestinação de Santo Tomás, porque para o povo poderia identificar-se com o luteranismo que eles estavam combatendo. Tá certo? Ora, os seus seguidores foram além, tá certo? E acabaram, Molina nega a doutrina da predestinação de Santo Tomás, tá certo? Mas os primeiros jesuítas eram de estrita observância tomista. E isto está nas atas de fundação, está lá, tá certo? E foi renovado com o tempo. Só que, na prática, os jesuítas foram se afastando cada vez mais do tomismo. Tá certo? Eu já vi tomistas dizer que foi um erro de Santo Inácio dizer, não fale agora da doutrina da predestinação. É muito difícil colocar-se na pele de Santo Inácio, na situação que eles viviam, tá certo? Com a metade da Europa perdida para o protestantismo, e eles com a tarefa de recuperar essa metade. Eles só vão recuperar metade dessa metade, e mesmo assim uma metade já não muito católica. Mas é preciso pôr-se na pele de Santo Inácio e ver a dificuldade que o momento lhe apresentava. Então, eu me abstenho de julgar essa opção prudencial, né? Não é doutrinal, prudencial de Santo Inácio. Santo Inácio foi um santaço, tá certo? Um grandíssimo santo. E, repito, estritamente tomista. E digo mais, hein? Pobre daquele que nunca conseguiu fazer os exercícios de Santo Inácio. Tá certo? Eu, por exemplo, eu nunca fiz, hoje me arrependo enormemente, hoje não tenho saúde para acompanhar um exercício, mas o que eu faço? Como eu já traduzi para a editora Pinos 2 livros sobre os exercícios, um de Santo Antônio Maria Claret e outro que eu estou traduzindo agora, né? Eu vou fazendo os meus exercícios por conta própria. Mas, obviamente, o ideal é que quem possa, tá certo? Participar de um retiro com os exercícios de Santo Inácio. Assim, é uma espécie de segundo crisma, sabe? Você se torna ali mais soldado de Cristo, né? Entendeu?
é fundamental. Então, toda a minha admiração e amor por Santo Inácio. Muito lindo. Eu não sabia dos exercícios, eu vou dar uma olhada, eu vou atrás. Achei interessante, foi inspirador o que o senhor falou. Tem de ser num retiro. Você é jovem, você aguenta. Eu não aguento. Minha saúde é um fiapo, né? Está sempre por um fio. Tá Então, tudo, o senhor tá bem, o senhor aparenta estar muito bem. Pela graça do Senhor, o senhor está bem. mas se você vir aqui, eu tenho toda uma farmácia aqui. Sim. E se eu andar daqui a ali, eu me canso, eu preciso de bengala. Então, eu tenho efizema pulmonar, tem mil problemas. Então, quem é jovem, faça. Quem é jovem, não. Quem puder, velho, jovem, faça o exercício de Santo Inácio, que você terá um fortalecimento do próprio crisma, tá certo? E você se tornará um mais perfeito soldado de Cristo. Realmente é admirável, são admiráveis os exercícios de Santo Inácio. A editora Pinos já lançou há algum tempo esses exercícios reescritos por Santo Antônio Maria Claret, que foi outro grande santo, tá certo? Quem quiser, compre lá, entendeu? Porque é um livro admirável, né? Tá certo? Aí, lendo, talvez dê o gostinho de participar ao vivo, né? De um retiro. Me deixou com vontade. Vale a pena. Professor, Você é jovem, você vai sentir, certamente, minha mulher fez, né? Minha mulher é bem mais jovem que eu. Ela fez, e até hoje ela refere isso como assim, uma mudança na vida dela. Ela fez quando era mais jovem, bem jovem, que foi uma mudança radical na vida dela. Todos dão esse testemunho. Todos. Os que fizeram os exercícios de Santo Inácio dão testemunho de que a coisa muda a pessoa. Tá certo? Faz da pessoa realmente, efetivamente, na prática, um soldado de Cristo. Você já tem a graça do crisma, né? Que já o faz soldado de Cristo. Com os exercícios, você tem isso quintuplicado, né? Professor, para finalizarmos, o senhor recomenda bibliografias, livros sobre esse tema? Sobre o tema do mal? Não, Sim. problema do mal. São Tomás. São Tomás. São Tomás. Há livros deles essenciais. De Malo, do Mal, tá certo? Onde é que eu... Deixa-me ver se eu tenho aqui. Há uma tradução, para quem não lê em latim. Há uma tradução da editora Eunsa, da Espanha, tá certo? De Malo. É uma coisa impressionante, De Malo. Tá? E a Suma Teológica, a Suma contra os Gentios. Bom, aí já tem bastante, tá certo? Foi lançado recentemente, vai chegar até semana que vem aqui em casa, o De Veritate traduzido. Eu comprei, chegou hoje. Chegou já, e coisa boa. Pode ajudar também, professor? A tradução tem defeitos, mas não tem absurdos, o que é um grande mérito. Por exemplo, quando Santo Tomás diz respondeo dicendum, tá certo? Ele traduz com respondo dizendo. Está errado. Respondo, dois pontos. Deve-se dizer que. Esse dicendum deve-se dizer, tem uma obrigação de dizer. Tá certo? E ele erra nisso o livro inteiro. Mas não empana a fluidez da tradução, é muito boa, escreve muito bem o tradutor. Né? Tem acertos admiráveis. Gostei muito, chegou hoje, já folheei e vi. Eu digo que é uma boa tradução. Uma boa tradução. Vale a pena para quem não lê em latim. Né? São mais questões técnicas, né, professor, de tradução. Agora, cuidado com De Veritate, porque, como eu mostro em vários lugares, como o padre Caldeirão mostra em vários lugares, há dois Santo Tomás, certo? A história de Santo Tomás intelectual pode dividir-se em duas partes. O Santo Tomás Júnior e o Santo Tomás Sênior. O Santo Tomás jovem e o Santo... Meu Deus.
e o Santo Tomás Maduro. Tá certo? Então, muita coisa que ele diz no De Veritate, ele vai abandonar. Uhum. Por exemplo, na segunda questão, sobre a analogia. Ele nega a analogia de atribuição intrínseca para a relação entre Deus e as criaturas, certo? E depois ele vai afirmá-la peremptoriamente. O cardeal Caetano fica com a opinião do De Veritate, que é um dos primeiros livros dele, era um garoto ainda, era jovem. E ele ali ainda estava influído por Avicena, em algum grau, tá certo? Ainda era muito caudatário de certas coisas de Agostinho que ele depois deixará, tá certo? A doutrina central de Santo Tomás já está ali, mas com defeitos, tá certo? Então, é um importante documento histórico, De Veritate, mas cuidado, tá certo? O Santo Tomás, que se deve ler e ler, reler, 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 é o Maduro. É o do De Malo, do Mal, é o da Suma contra os Gentios, é o da Suma Teológica, o do Compêndio de Teologia, né? Fantástico o Compêndio de Teologia. Esse eu traduzi, saiu pela editora Concreto, não sei se ainda está em circulação. Enfim, o Santo Tomás Maduro é que é nosso guia, tá certo? Com o jovem deve-se ter muito cuidado. O que o senhor traduziu foi a da capa preta? Não. Ou foi o bilíngue? Bilíngue. Bilíngue, sim. Acho que ainda está em circulação. Bilíngue, tá? Eu pedi ao editor que eu queria fazer umas emendas, uma nova edição, mas ele não me deu a menor bola. Então, mas mesmo assim, com pequenos defeitos, é uma boa tradução, tá certo? Está ótimo. Já era, porque eu também, na tradução de Santo Tomás, eu tenho duas épocas, tá certo? Eu traduzi uma parte, um quarto do De Malo, e não foi uma boa tradução. Não foi. Era a minha primeira, não fui bem. Mas depois traduzi muito bem, entre bem e muito bem, o Compêndio de Teologia, o do Reino, tá? E o Opúsculo da Eternidade do Mundo contra a Murmurante. E outras coisinhas mais que eu traduzi dele. Mas o De Malo, se alguém tiver o De Malo com minha tradução, saiba, eu renego essa tradução. Tá certo? Que eu vi recentemente que a mesma editora que publicou o De Veritate publicou Demônios, do De Malo. Publicou? Demônios, do De Malo. Está publicando em parte. Isso é uma coisa que não se deve fazer, cara. Eles aí deram uma no cravo, outra na ferradura, né? Eles acertaram numa e erraram noutra, né? Porque isso pode ser comercialmente lucrativo, mas isso fere a unidade da obra de Santo Tomás. O De Malo, né? O De Malo, o De Malo são várias questões, claro, são questões disputadas sobre o mal, tá certo? São 16 questões e só uma, qual é o número dela? A questão 6, ou seja, a eleição humana sobre o livre-arbítrio, só ela é algo acrescentado, tá certo? O resto tem uma perfeita unidade, né? Então, não é um livro que se possa parcelar, né? Mas, como quer que seja, a este livro da EUNSA, creio que a Quadrante, quem lê espanhol, creio que a Quadrante importa esse livro, tá certo? Esse livro a tradução é de Ezequiel Teles, é uma boa tradução. A apresentação dele eu não gosto, mas a tradução é muito boa, tá? Com pequenos erros, o que é normal, numa obra o livro tem 700 páginas, né? É muito grande, em letra pequena, então vale a pena importar pela Quadrante, se é que ela ainda está importando. Ela importava, com a pandemia, ela parou de importar, porque não podia importar nada na época,
a pandemia passou, então é de esperar que ela volte, que ela tenha voltado a. E a EUNSA publicou muitos livros de Santo Tomás, né? Muitos livros em espanhol. Então vale, né? Tá certo? Algumas traduções melhores que outras, mas todas de algum modo decentes, tá certo? Professor, Agora, além do mais, recomendo aos jovens que estudem latim. Para além do professor, acho latim. que o opúsculo do Senhor sobre a providência divina possa ajudar também. O quê? Desculpe-me. Eu acho que o opúsculo do Senhor sobre a providência divina Não, possa mas ajudar ainda também. não está publicado. Não, tá não, ainda não? Não, o que Entendo. está é da predestinação. Sim, eu posso ajudar também na questão já sobre, por exemplo, fazer um contraponto a soteriologias que falam que Deus decreta uma vez de permissibilidade. É. Quanto à providência, há uma questão no De Veritate, tá? Uhum. Mas também há na Suma. Então, vamos para a Suma, direto. Vamos para a Suma direto. Depois de ler a Suma, os últimos livros de Santo Tomás, volta para os primeiros, agora com as defesas Sim, necessárias a quaisquer imprecisões ou pequenos erros de Santo Tomás jovem. Tá certo? perfeito. É minha orientação. Tá? Quando o senhor lançar o opúsculo, por favor, vem aqui fazer a apresentação do livro, vai estar de portas Ah, abertas aqui, vai ser o, eu vou fazer, eu vou lançar agora, no final do mês, vai abrir a campanha por esse livro, chama-se No Fragor da Batalha, a disputa nossa de cada dia. Tá? Eu vi. Então, são vários itens, né? Tem teologia moral, lógica, teologia moral, teologia política, depois vem Gênesis, a taxonomia, a questão da datação radiocarbônica por carbono 14. Depois tem a parte do tomismo, que é a maior parte, são 120 páginas só de tomismo. Né? Então, é um livro interessantíssimo, mais leve do que, por exemplo, o meu livro da Arte do Belo, que é um livro mais. Ele é inteiro, são 600 páginas que tem de ser lidas inteiras. Este não, são. O escrito maior ali tem 100 páginas, né? Tá certo? Então, se torna mais fácil para ler, para as pessoas mais novatas no tomismo, né? Eu acho, se você me der essa honra, eu compareço aqui para falar do É livro. toda minha, professor. Muito Eu obrigado. acho eu confundi, eu achei que o senhor ia ser publicado agora. A obra é uma ficção que o senhor estava escrevendo, correto? Não, já está na gráfica. Já tá publicado, então. Que Já bênção. houve a campanha de Sim, financiamento, né? E quando chegar da gráfica, a editora vai distribuir para quem comprou e vai ficar à venda lá um lotezinho pequeno. Porque livro literário não vende. Eu não sou um literato, quer dizer, eu quereria ter sido, mas eu fui me meter com o Tomirmo é ciumento, ele não aceita mais nada. Então, o senhor, eu parei. Isso foi escrito entre 2002 e 2006, esse livreto. É um livro pequeno, de 112, 114 páginas, se não me engano. Eu gostaria muito de continuar a escrever isso, né? Escrever literatura, mas o Tomirmo, pronto, agora eu já assumi compromisso com o Tomirmo e o Tomirmo é ciumento. Não me é deixa verdade, fazer mais nada na vida. Você vê que meu ganha-pão é com o tomismo, né? Tudo não, eu ainda traduzo coisas que é o complemento do ganha-pão, mas a maior parte do meu ganha-pão coincide com o tomismo. Então não tem jeito, eu estou amarrado, preso a ele. Mas eu resolvi lançar esse livro porque um amigo, Daniel Scherer, que é um tomista jovem, eu digo que é a exceção entre os tomistas, porque com 30 e poucos anos ele já era um bom filósofo, tá certo? Era uma exceção. Eu só comecei aos 60, entendeu? 50 e poucos. Ele resolveu lançar um velho livro literário dele. Eu disse, então vou tomar coragem. E lançamos juntos, né? O livro na mesma campanha. Então fique como registro, né? Eu gosto muito do livreto, mas de fato não vamos fazer uma tiragem grande e tal, porque vai encalhar, né? Tá certo? Os meus livros de filosofia não encalham, de teologia não encalham. Daniel foi o escritor da Raízes Antitomistas da Moderna.
Eu ganhei esse livro há um ano atrás. Agora, um ano e um dia foi no meu aniversário do ano passado, dia 27 do ano passado. Aí, minha namorada que me deu esse livro e li, meu Deus, li É bom, né? uma delicadeza. Ele era meu aluno no primeiro curso que eu fiz por por uma filosofia tomista. Primeiro curso que eu fiz. Bem, no meio do curso, ele me manda, professor, o senhor leu o livro que eu escrevi? Ele me mandou um livro imenso, 600 páginas. Eu disse, para que eu fui aceitar isso, né? Entendeu? Mas li, rapaz, porque eu fui descobrindo que tinha ali um gênio. E ele tinha 30 anos. Só que ele era eclético ainda. Ele tinha muita influência desse pensamento conservador aí, por aí e tal, muito eclético. E eu, com toda sinceridade, mas sem muita esperança, disse: ó, você é um verdadeiro talento filosófico, impressionante para a sua idade. Mas o ecletismo não tem. Ou você é eclético ou é tomista, tá certo? Não são coisas que se possam ser ao mesmo tempo. Ele agradeceu, tá bom. Aí, 2 anos, ou 3 anos depois, sei lá, ele me manda outro original, professor. A partir da sua orientação, eu revisei o livro. Era este livro aí, entendeu? Aí eu aprovei, fiz as emendas que eu julguei necessárias, ele aceitou ou não aceitou, não me lembro, uma ou outra, né? Mas ele aceitou a maioria e foi lançado o primeiro livro dele. Mas ele já tem um segundo livro, chama Liberalismo, né? A Metafísica da Revolução. Sim, Não sei o que, do liberalismo. sim. Os princípios do liberalismo, qualquer coisa assim. É outro livro excelente, né? E ele está escrevendo o terceiro. Meu Isso antes Deus. dos 40 anos. É um fenômeno. Né? É um fenômeno. E são livros grossos, são livros densos, né? Tão Não denso. é um livro Ele qualquer só um. tem um defeito. Quer dizer, não é defeito. É que ele não gosta de aparecer, né? Sim. Ele não faz lives, ele não faz nada, não faz nada. Foi E com difícil isso achar uma fica foto dele na internet. difícil para a editora vender o livro, porque neste mundo informático você tem de aparecer, né? Mas é um gênio e um grande amigo meu. Tá? Um grande amigo mesmo, camarada. Assim. Daniel, o convite está aberto. Por favor, apareça aqui também. Eu vou mandar, quando sair o vídeo, eu vou mandar para Pronto. ele Muito o link. obrigado, professor. Professor, se o senhor quer finalizar com alguma palavra, o senhor pode ficar à vontade agora. Não, é isso, né? Ou seja, o importante é voltar a Santo Tomás, tá certo? Sempre segundo o seu espírito e sempre que possível segundo a letra, tá certo? Então, ser tomista em espírito e em letra, letra quando possível. Na letra, eu digo usando os mesmos termos dele, os mesmos conceitos, etc. E tal. Isso é muito importante. O iniciador dessa volta, no século XX, foi, por um lado, o padre Cornélio Fabro, e, por outro, o padre Santiago Ramírez. Mas ambos tinham defeitos graves, tá? E no caso do Santiago Ramírez, quanto à política, erro grave, ele não parecia um tomista quanto à política, e o padre Cornélio Fabro acabou tornando-se um kierkegaardiano, né? Idólatra da liberdade. Bom, no século XXI, então, surge o padre Álvaro Calderon, que o que é que ele faz? Ele continua a, a partir do ponto bom desses dois, tá certo? E vai fazer um retorno sólido ao prístino tomismo, né? O tomismo original. Eu sou caudatário do padre Calderon. Durante 5 anos, eu estudei todos os seus livros, todos os seus livros exotéricos e esotéricos, ou seja, os que eles lançavam e os que eles não lançavam, só dava para os seus alunos de seminário. Então, eu era um papagaio, eu era um repetidor. Né? Depois ganhei asa própria, tá certo? Mas ainda devo
ainda e sempre deverei essencialmente a ele. Mas hoje tenho cá minhas asas próprias, né? E sou capaz de lançar livros, etc, etc. É essa a história desta volta ao tomismo, né? Infelizmente, eu digo infelizmente, com toda sinceridade, né? Eu só conheço da nova geração o Daniel Scherer e meus alunos, tá certo? Que estão se esforçando para voltar a esse tomismo. Não vejo mais ninguém. Ou seja, não falo isso por vanglória, de modo algum. Eu acabei de dizer que sou caudatário do Padre Caldeirão, que por sua vez é caudatário de Santiago Ramírez e Cornélio Fábio, que por sua vez são caudatários de Santo Tomás, né? Tá certo? Então não se trata de vanglória. Mas, obviamente, os demais tomistas atuais que estão em atuação continuam, a meu ver, né, longe do tomismo original. Acho que uma boa frase para finalizar é Idem a São Tomás. Ide a Tomás. Ide a Tomás. Ide a Tomás. Eu quero agradecer, professor. Eu admito que eu estou nervoso por estar diante aqui do senhor. O senhor é uma pessoa que eu admiro muito. Então, quero agradecer a disponibilidade, o horário que o senhor se dispôs a vir. Foi marcado uns dias antes, mas deu um choque. O senhor prontamente ofereceu outro dia, um horário mais flexível. E eu quero agradecer imensamente. Quero trazer de novo, vou dizer o tema depois, que eu já vi, o senhor falou que trazia uma obra sobre isso. Eu vou comentar brevemente no WhatsApp, no Facebook com o senhor. E é isso, pessoal. Deus abençoe os estudos de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. E até a próxima. Deus abençoe. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado, professor. Obrigado, digo eu.